Eu estava passando pelo corredor da nossa casa em Boa Viagem, Recife, carregando uma pilha de roupas recém-lavadas da lavanderia. O cheiro de amaciante floral misturava-se ao ar úmido e salgado que entrava pela janela aberta, trazendo o som distante das ondas do mar quebrando na praia. A porta do quarto de Mayra estava ligeiramente entreaberta, apenas o suficiente para que sua voz ecoasse como um sussurro conspiratório. Eu não aguento mais viver com ela. Vou embora. Para sempre. Meu coração parou por um instante, como se o mundo tivesse congelado. As roupas quase escorregaram das minhas mãos trêmulas, e eu fiquei ali, imóvel, o sangue latejando nos ouvidos. Era a voz da minha filha, Mayra, minha única filha, falando ao telefone com alguém. E eu, Clara, aos 59 anos, viúva há 2 décadas, enfermeira aposentada que dedicara a vida inteira a ela, não tinha a menor ideia do que havia feito para merecer aquelas palavras cortantes como lâminas. Nossa casa era modesta, com paredes brancas agora descascadas pelo tempo e pela umidade constante de Recife, um lugar onde o sol tropical batia forte durante o dia e o vento noturno trazia o aroma de peixe frito dos quiosques à praia. Eu morava ali desde que me casei com João, o pai de Mayra, e continuei depois da sua morte trágica em um acidente de carro, quando ela tinha apenas 7 anos. Criei-a sozinha, trabalhando turnos dobrados no hospital municipal, lidando com pacientes doentes, noites insones e o peso de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Mayra, agora com 27 anos, havia voltado para casa após um divórcio traumático com Pedro 2 anos atrás. Achei que estávamos mais próximas do que nunca. Compartilhávamos jantares simples na cozinha pequena, ríamos juntas assistindo novelas na TV velha da sala, e eu dava conselhos sobre seu trabalho como professora de inglês em uma escola particular no centro da cidade. Mas aquelas palavras ouvidas por acidente viraram meu mundo de cabeça para baixo, como uma onda repentina que arrasta tudo para o mar. Naquela noite, depois de ouvir a conversa, não consegui pregar os olhos. Deitei na cama, o lençol fino colando na pele pelo calor abafado, e o ventilador de teto girando preguiçosamente, jogando sombras dançantes nas paredes. Revivi cada detalhe do nosso dia anterior. Mayra chegando mais cedo do trabalho, o rosto pálido, alegando uma dor de cabeça insistente. Eu, como sempre, preparei um chá de camomila, fervendo a água na panela velha, adicionando mel para adoçar e levando até o quarto dela com um sorriso maternal. Toma, filha, isso vai te fazer bem, disse eu, sentando na beira da cama. Ela agradeceu, mas seus olhos castanhos, iguais aos do pai, pareciam vagar para longe, como se ela estivesse em outro lugar, em outra vida. Agora, pensando nisso, percebi os sinais que ignorei. As respostas curtas, os suspiros disfarçados, o celular sempre na mão. O que eu fiz de errado? Me perguntei repetidamente, virando de um lado para o outro na cama. Será que fui protetora demais? Controladora? Após o divórcio, insisti para que ela ficasse aqui, argumentando que Recife era perigosa para uma mulher sozinha, que alugar um apartamento seria caro e arriscado. Mas talvez, sem querer, eu a tivesse sufocado, como uma planta que cresce demais e bloqueia a luz do sol. Na manhã seguinte, levantei cedo, como de costume, o sol nascendo alaranjado sobre o horizonte do Atlântico, filtrando-se pelas persianas da cozinha. Preparei o café da manhã com cuidado. Cortei frutas frescas, manga, papaya, banana, arrumei na mesa de madeira gasta, torrei pães e cozi ovos. O cheiro de café forte enchia o ar, misturando-se ao som de pássaros cantando no quintal pequeno. Mayra desceu as escadas rangentes com o cabelo bagunçado, vestindo uma camiseta velha desbotada e shorts jeans. Bom dia, mãe, murmurou ela, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Respondi com entusiasmo fingido, tentando manter a normalidade, mas meu coração batia descompassado. Sentei à mesa com ela, observando cada gesto, como pegava o garfo, como mastigava devagar, evitando meu olhar. Você está bem mesmo, filha? Ontem você parecia tão cansada, insisti, servindo mais café na xícara dela. Ela assentiu rapidamente, os olhos fixos no prato. Estou ótima, mãe. É só o trabalho, muitos alunos, muita correção de provas. Mas eu sabia que era mentira. Durante o café, ela checava o telefone a cada poucos segundos, como se esperasse uma mensagem urgente que pudesse mudar sua vida.
Quem é que está te mandando mensagem tão cedo? Perguntei, tentando soar casual, mas com um tom de curiosidade que beirava a acusação. Ninguém importante, mãe. Só amigos do trabalho. Ela lavou o prato rapidamente na pia, secou as mãos no pano de prato pendurado e subiu de volta para o quarto, alegando que precisava se arrumar para o dia. Fiquei ali, sozinha na cozinha, o café esfriando na xícara, sentindo o vazio crescer no peito. Naquela tarde, quando Mayra saiu para o que chamou de uma volta rápida no calçadão da praia, a curiosidade, ou o desespero, me venceu. Senti uma culpa imensa, como se estivesse traindo a confiança dela, mas entrei no quarto dela de mansinho. O quarto era bagunçado como sempre. Roupas espalhadas na cadeira, livros de gramática inglesa na mesa de estudo, o cheiro de seu perfume doce pairando no ar. Revirei as gavetas com as mãos tremendo, tomando cuidado para não bagunçar muito. Encontrei um passaporte novo, emitido há poucas semanas, que ela nunca mencionara, e extratos bancários com transferências recentes para uma conta que eu não reconhecia. Meu estômago se revirou como se eu tivesse engolido algo azedo. Ela estava planejando algo sério, uma viagem longa, uma mudança definitiva para outra cidade, talvez até outro país. Saí do quarto rapidamente, fechei a porta e voltei para a cozinha, sentando-me à mesa com as pernas fracas. Memórias do passado começaram a invadir minha mente, como ondas que voltam à praia após a maré baixa. Lembrei de uma cena vívida, Mayra com 10 anos, os cabelos cacheados soltos, chorando copiosamente na sala porque eu não a deixei ir a uma festa de aniversário de uma amiga da escola. Você é muito nova, filha. A festa é até tarde e Recife não é segura à noite, expliquei, tentando ser razoável. Ela me olhou com olhos cheios de raiva infantil, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você nunca me deixa fazer nada divertido. O papai deixaria, ele sempre deixava. Aquelas palavras me atingiram como uma flecha no coração. João era o pai brincalhão, o que a levava para passeios na praia de Boa Viagem, construía castelos de areia com ela, comprava sorvete de cocô escondido de mim. Eu era a disciplinadora, a que trabalhava longas horas para pagar as contas, a que dizia não para protegê-la. Após a morte dele, tive que assumir os dois papéis, equilibrando amor e rigidez. Mas agora, anos depois, me perguntava se essa rigidez não havia criado cicatrizes profundas nela, se ela não me via como uma carcereira em vez de uma mãe protetora. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro tormento emocional. Mayra começou a exibir comportamentos estranhos que eu não podia ignorar. Chegava em casa com olheiras profundas, como se não dormisse bem, e evitava qualquer conversa que fosse além do superficial. Quando eu perguntava sobre o dia no trabalho, ela respondia com monossílabos curtos. Foi bom. Foi ruim. Foi normal. Saía mais cedo pela manhã, alegando reuniões na escola, e voltava mais tarde à noite, dizendo que dava aulas extras para alunos particulares. Uma noite, enquanto lavava a louça na cozinha, ouvi sua voz novamente do quarto. Um sussurro baixo, mas audível através da porta fina. Sim, estou arrumando tudo aqui. Os documentos estão prontos. Em breve, eu saio daqui. Meu peito apertou tanto que precisei me apoiar na pia para não cair. Quem era essa pessoa do outro lado da linha? Um namorado secreto? Uma amiga incentivando-a a se rebelar contra mim? Ou pior, alguém ajudando-a a planejar uma fuga definitiva? Decidi tentar confrontá-la de forma sutil, sem revelar que havia ouvido a conversa inicial. Preparei uma feijoada caprichada, seu prato favorito desde criança. Cozinhei o feijão preto por horas, adicionei linguiça, carne seca, bacon, servi com arroz branco, farofa crocante e laranja fatiada. O aroma rico e reconfortante encheu a casa toda, misturando-se ao som da TV ligada na novela das 7. Filha, vem jantar. Fiz sua feijoada preferida. Chamei, tentando soar alegre. Ela desceu, sentou à mesa, mas mal tocou na comida, remexendo o prato com o garfo. Você parece distante ultimamente, Mayra. Tem algum problema que queira me contar? Ela parou de mastigar por um segundo, depois forçou um sorriso que mais parecia uma careta. Nada, mãe. Estou só cansada do trabalho. Insisti, o coração acelerado. Você sabe que pode me contar qualquer coisa, né? Somos uma equipe, sempre fomos. Ela baixou os olhos para o prato, o garfo parado no ar.
Somos, mãe. Mas às vezes eu preciso de um pouco de espaço, só isso. Espaço. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como um sino de alarme. Eu havia dado tudo por ela. Abri mão de viagens sonhadas, de possíveis namoros, de uma carreira mais ambiciosa, tudo para criá-la da melhor forma. Mas não disse nada, engoli as lágrimas que ameaçavam cair e continuei comendo em silêncio, o sabor da feijoada agora amargo na boca. As memórias começaram a me inundar como uma enchente, trazendo à tona momentos que eu achava enterrados. Lembrei de quando era jovem, aos 32 anos, recém-viúva, trabalhando no hospital lotado de Recife. Os corredores cheios de pacientes gemendo, o cheiro de desinfetante forte no ar, os turnos que me deixavam com os pés doendo. Ali, conheci Carlos, um médico charmoso, com olhos verdes e um sorriso que iluminava o dia. Ele me cortejava com gentileza, trazia café nos intervalos, contava piadas leves para aliviar o estresse, me convidava para jantar em restaurantes simples à beira-mar. Um dia, ele propôs casamento, prometendo uma vida estável, viagens, talvez mais filhos. Clara, você merece ser feliz de novo, disse ele, segurando minha mão. Mas Mayra, com apenas 7 anos, chorava toda vez que eu saía com ele, agarrando-se à minha perna. Não quero outro pai, mãe. Fica comigo? Seu choro ecoava na casa vazia, e eu, dilacerada, terminei com Carlos. Escolhi ela. Sempre escolhi ela. Agora, anos depois, me perguntava se Mayra se sentia culpada por isso, ou se ressentia dos meus sacrifícios silenciosos, vendo-os como correntes que aprendiam. Tentei me aproximar dela de outras formas. Uma tarde, convidei-a para um passeio na praia de Boa Viagem, como fazíamos quando ela era criança. Vamos, filha, como nos velhos tempos. O sol está lindo hoje. Ela hesitou, olhando para o celular, mas acabou aceitando. Caminhamos pela areia fina e quente, os pés afundando, o som das ondas ritmado como uma canção de ninar. Vendedores ambulantes passavam oferecendo água de cocô fresca, e crianças corriam com pipas coloridas no céu azul. Lembra quando você construía castelos de areia gigantes? Perguntei, tentando reviver memórias felizes. Ela riu levemente, o vento bagunçando seus cabelos. Lembro sim, mãe. E você sempre fingia ser uma onda gigante para destruí-los. Rimos juntas por um momento, mas o silêncio caiu pesado entre nós. Mãe, por que você nunca se casou de novo depois do papai? A pergunta me pegou de surpresa, como um soco inesperado. Parei, olhando para o mar infinito. Por você, filha. Queria te dar toda a minha atenção, te criar direito. Ela parou também, os pés na água rasa, o sal pinicando a pele. Talvez você não devesse ter feito isso. Talvez eu tenha te prendido aqui, sem querer. Meu Deus, ela se sentia culpada. Não, Mayra, foi minha escolha. Eu te amo mais que tudo no mundo. Mas ela não respondeu. Só continuou andando, e eu sentia a distância entre nós crescer como a maré subindo. Naquela mesma noite, Mayra saiu novamente, alegando que ia encontrar uma amiga da escola. Fiquei em casa, o relógio na parede tic-taqueando devagar, marcando as horas que pareciam eternas. Esperei acordada na sala, a TV ligada em volume baixo para não me sentir tão sozinha. Quando ela voltou, já passava da meia-noite e o cheiro de cigarro impregnava suas roupas. Ela nunca fumava antes. Meu instinto maternal explodiu. Onde você estava de verdade, Mayra, e esse cheiro de cigarro? Ela revirou os olhos, jogando a bolsa no sofá. Mãe, para de me controlar o tempo todo. Eu sou adulta, tenho 27 anos. Gritamos uma com a outra pela primeira vez em anos, as palavras voando como dardos. Eu só me preocupo com você, filha. Recife é perigosa à noite. Você me sufoca, mãe. Não me deixe respirar. Ela subiu as escadas batendo os pés, a porta do quarto batendo com força, e eu desabei no sofá, chorando silenciosamente, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Os conflitos começaram a se multiplicar como ervas daninhas em um jardim negligenciado. No dia seguinte, no trabalho, eu ainda fazia turnos parciais no hospital para complementar a aposentadoria. Uma paciente idosa, com cabelos brancos e voz fraca, me contou sua história enquanto media sua pressão.
Minha filha fugiu para São Paulo há anos. Nunca mais voltou. Às vezes, as filhas precisam voar sozinhas. Clara. Suas palavras me assombraram o resto do dia. Em casa, tentei cozinhar algo especial novamente, um bobó de camarão cremoso, mas Mayra mal comeu, alegando falta de apetite. Notei que ela escondia o laptop toda vez que eu entrava no quarto, fechando a tela rapidamente. O que ela planejava ali? Uma mudança para São Paulo, Rio de Janeiro ou até para o exterior, usando aquele passaporte novo? Mais memórias me atormentavam durante as noites insones. Lembrei de quando Mayra tinha 15 anos, no auge da adolescência rebelde. Ela queria fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, estudar inglês por um ano. Mãe, é a chance da minha vida, implorou ela, os olhos brilhando com empolgação. Eu disse não, alegando falta de dinheiro, o que era parcialmente verdade, com as contas apertadas, mas no fundo era o medo de perdê-la, de ela ir e não voltar. Ela chorou por dias, trancada no quarto, batendo portas e gritando: "Você me odeia, mãe. Nunca me deixa ser feliz." Agora, vejo que aquela decisão plantou sementes de ressentimento profundo, fazendo com que ela me visse como uma âncora que a impedia de navegar livremente. Tentei reconquistá-la com gestos pequenos, mas sinceros. Comprei ingressos para um show de uma banda que ela adorava, uma cantora local de MPB que tocaria no Teatro do Centro. "Vamos juntas, filha. Vai ser divertido." Ela aceitou inicialmente, mas cancelou no último minuto, alegando um compromisso repentino. "Desculpa, mãe. Surgiu algo no trabalho." O algo era provavelmente mais planos de fuga. Uma noite, ouvi-a chorando baixinho no quarto. Meu coração se partiu. Bati na porta suavemente. "Mayra, posso entrar?" Silêncio. Entrei mesmo assim, encontrando-a deitada na cama, o rosto inchado de lágrimas. "O que há de errado, filha?" Ela explodiu como uma bomba. "Tudo. Mãe, minha vida é uma bagunça completa por sua causa." "O que eu fiz de errado?" perguntei, sentando ao lado dela, tentando abraçá-la. Ela se afastou. "Você me protegeu demais, me fez depender de você o tempo todo, e agora eu não sei viver sozinha. Meu casamento fracassou porque eu não sabia ser independente." Argumentamos por horas, velhas mágoas ressurgindo como fantasmas do passado, o divórcio com Pedro, as festas proibidas, os namoros controlados. Descobri mais evidências de seus planos. Navegando no computador compartilhado da sala, vi o histórico de buscas por apartamentos em São Paulo, passagens de avião, currículos enviados para empregos distantes. Imprimi um anúncio de um apartamento pequeno no centro de SP e confrontei-a. "Você vai me deixar de vez, Mayra? É isso." Ela ficou furiosa, o rosto vermelho de raiva. "Você mexeu nas minhas coisas de novo? Isso é invasão de privacidade, mãe." O conflito escalou para uma briga feia. "Eu sou sua mãe. Tenho direito de saber se você vai embora." "Não, você não tem. Eu preciso de independência, de viver minha vida sem você no meu pescoço." Ela trancou a porta do quarto e eu fiquei do lado de fora, implorando através da madeira: "Por favor, filha, vamos conversar. Não me deixe assim." As semanas seguintes foram um ciclo vicioso de tensão constante. Evitávamos refeições juntas. Eu tentava forçar conversas neutras sobre o tempo ou a novela, mas sempre terminava em silêncio pesado. Lembrei de outra memória dolorosa, o divórcio dela com Pedro. Ele a traía abertamente e eu a consolei noites inteiras, segurando-a enquanto ela chorava. "Homens como ele não valem a pena, filha. Você merece melhor." Mas talvez ela pensasse que eu a influenciei a casar cedo, por pressão social, dizendo que uma mulher precisava de um homem bom para ser feliz. "Você sempre me pressionou para casar, mãe." Ela me acusou em uma das brigas. E veja no que deu, um casamento falido. Em meio ao caos, busquei ajuda em segredo. Comecei terapia com uma psicóloga do hospital, mas não contei a Mayra. Minha amiga Maria, também enfermeira, ouviu meus desabafos durante o almoço no refeitório. "Clara, dê espaço a ela. Senão, você a perde de vez. Filhas precisam voar." Mas como dar espaço quando sentia que ela escorregava pelos meus dedos como areia? Então, veio o ponto de virada que me destruiu por dentro.
Enquanto limpava o quarto dela, sim, invadi novamente, impulsionada pelo desespero. Encontrei uma carta escondida debaixo do colchão, escrita à mão em papel simples, endereçada a mim, mas não entregue. Querida mãe, você foi uma boa mãe. Me deu tudo, comida, roupa, educação, amor. Mas eu não aguento mais ser sua filha. Você me ama tanto que me asfixia. Preciso ir embora para encontrar quem eu sou sem você por perto. As palavras me cortaram como facas afiadas, e eu chorei até o amanhecer, o corpo convulsionando de soluços. Não era só uma fuga física, era uma rejeição emocional profunda. Entendi que o problema não era um ato específico, mas anos de silêncios acumulados. Nunca falei abertamente sobre meu passado, sobre João de verdade, sobre minhas escolhas difíceis. Decidi mudar isso. Esperei ela voltar do trabalho naquela noite, sentada na cozinha com uma xícara de chá frio nas mãos. Mayra, precisamos conversar de verdade. Sobre seu pai, sobre mim, sobre tudo. Ela sentou relutante, cruzando os braços. Contei a verdade nua e crua. João não era o pai perfeito que eu pintei. Ele bebia demais, brigava comigo por bobagens, gastava dinheiro que não tínhamos em festas. Na noite do acidente, ele estava bêbado porque discutimos feio. Eu queria o divórcio, mas desisti por causa dela. Eu fiquei no casamento por você, filha, para te dar uma família. Ela ouviu, os olhos arregalados de choque. Por que você nunca me contou isso antes? Para te proteger da dor. Mas essa proteção havia se transformado em uma prisão para ambas. O conflito final explodiu como uma tempestade tropical. Você mentiu para minha vida inteira, mãe. Eu poderia ter entendido, poderia ter ajudado. Ela gritou, levantando-se da cadeira. Pegou uma mala velha do armário, jogou roupas dentro aleatoriamente. Estou indo embora agora mesmo. Implorado, segurei seu braço. Fica, por favor, vamos consertar isso juntas. Mas ela se soltou. Saiu pela porta da frente batendo com força, o som ecoando na rua quieta. Fiquei sozinha na casa vazia, o silêncio ensurdecedor me engolindo. Os dias seguintes foram um inferno particular. Liguei para o celular dela dezenas de vezes, mandei mensagens implorando perdão, todas ignoradas. Amigos em comum disseram que ela estava em Olinda, ficando com uma prima distante. Chorei no trabalho, mal conseguindo me concentrar nos pacientes, os olhos inchados disfarçados com maquiagem. Lembrei de minha própria mãe, uma mulher controladora que me fez fugir de casa aos 18 anos para casar com João, repetindo o ciclo geracional de dor. Um mês depois, quando eu já havia perdido as esperanças, a campainha tocou em uma tarde chuvosa. Era Mayra, com uma mala pequena, os olhos cansados e vermelhos. Wayne. Não veio com desculpas prontas, mas com perguntas sinceras. Por que você sacrificou tanto pela gente? Por que não viveu sua própria vida? Sentamos na cozinha, o chuva batendo na janela, bebendo café forte que eu preparei com mãos tremulas. Contei tudo. Meu sonho juvenil de ser artista, pintando quadros em segredo à noite. As noites solitárias após a morte de João, quando a depressão quase me consumiu. O amor incondicional que me fez escolher ela acima de tudo. Ela contou sua versão. O medo constante de me magoar, a culpa pelos meus sacrifícios, o desejo desesperado de liberdade para se descobrir. Conversamos por horas, lágrimas misturadas com risos nervosos, desenterrando mágoas antigas. Eu te amo, mãe, mas preciso de espaço para respirar. Eu entendo agora, filha. Vá, mas volte sempre que quiser. Ela ficou aquela noite, ajudando a lavar a louça, e no dia seguinte, cozinhamos juntas como nos velhos tempos. Não era o fim da nossa história. Era um novo começo, mais honesto e livre. Mas os meses seguintes não foram um conto de fadas imediato, foram uma dança delicada de ajustes e recaídas. Mayra não foi embora logo, disse que precisava de tempo para processar tudo. Mas a tensão ainda pairava no ar como uma nuvem de chuva iminente. Toda manhã, eu preparava o café esperando que ela descesse, mas às vezes ela saía cedo, deixando bilhetes curtos na mesa. Fui trabalhar. Volto tarde. Beijos. Meu coração doía com cada ausência, e eu revivia memórias enterradas para preencher o vazio. Lembrei de quando Mayra tinha 16 anos, no pico da rebeldia adolescente.
Ela tinha um namorado chamado Lucas, um menino da escola com cabelo longo e tatuagens precoces, que eu não aprovava. Ele vai te distrair dos estudos, filha. Foco na escola, eu dizia, proibindo os encontros. Ela fugiu uma noite para vê-lo, e eu a encontrei na praia de Boa Viagem, beijando sob as estrelas, a areia fria sob os pés. Puxei-a para casa, brigamos feio na sala, com gritos ecoando pelas paredes. Você me odeia, mãe. Me controla como se eu fosse uma criança. Lucas terminou com ela no dia seguinte, chamando-me de louca controladora. Culpei ele na época, mas agora vejo que minha interferência causou mais dano do que bem. Será que ela ainda guardava rancor por aquilo, vendo-me como a vilã das suas histórias de amor fracassadas? Para tentar compensar, comprei lírios brancos, suas flores favoritas, e deixei no quarto dela com um bilhete. Te amo, filha. Vamos conversar mais, sem julgamentos. Quando ela voltou, viu as flores e o bilhete, mas não sorriu como eu esperava. Flores não resolvem tudo, mãe. Precisamos de mais do que gestos. Sentamos no sofá da sala, o tecido desgastado sob nós, e ela perguntou: por que você nunca falou sobre sua juventude, sobre a vovó? Contei sobre minha mãe, uma mulher rígida que me forçou a estudar enfermagem em vez de seguir meu sonho de arte. Eu pintava em segredo, à noite, mas parei quando você nasceu, para me dedicar totalmente. Ela ouviu, mas rebateu. Você repetiu o mesmo ciclo comigo, mãe. Me incentivou a ser professora porque era seguro, quando eu sonhava em viajar o mundo, ser escritora ou algo mais livre. Eu queria te proteger da pobreza que eu vivi, filha. Meu pai era pescador, mal tínhamos comida. Mas você cortou minhas asas antes que eu pudesse voar. As discussões se tornaram diárias, como rituais dolorosos. Uma noite, durante jantar, uma moqueca de peixe que eu preparei com capricho. Mencionei Carlos novamente. Ele me pediu em casamento. Sabe? Poderia ter sido feliz com ele. Ela ficou chocada, o garfo parado no ar. Você poderia ter tido uma vida melhor. Por que me sacrificou assim? Chorei, as lágrimas caindo no prato. Porque você era minha prioridade, minha razão de viver. Mas ela viu aquilo como manipulação. Você me fez carregar essa culpa sem eu saber. Me sinto responsável pela sua infelicidade. Gritamos uma com a outra. A raiva palpável no ar úmido da cozinha, até que ela saiu da mesa, deixando o prato pela metade. Ela começou a passar noites fora, ficando com amigos que eu mal conhecia. Eu ficava acordada, preocupada, e uma vez liguei para ela às 2 da manhã. Onde você está? Mayra, volta para casa. Mãe, para com isso. Estou bem, só vivendo um pouco. Desligou na minha cara. No dia seguinte, o confronto. Você está me punindo por algo. Não, mãe. Estou só vivendo minha vida, algo que você nunca me deixou fazer. O ciclo de dor continuava, como ondas que voltam incessantemente. Lembrei de quando ela se casou com Pedro aos 23 anos. Eu organizei tudo. Escolhi o vestido branco fluido, o menu com pratos típicos nordestinos, a decoração com flores tropicais. Mas no fundo, eu sabia que Pedro não era bom, ciumento, controlador, com olhares possessivos. Avisei-a sutilmente: pensa bem, filha, casamento é sério. Mas ela casou mesmo assim, talvez para se rebelar contra minha influência. O divórcio veio rápido, após descobertas de traições. Você estava certa, mãe, disse ela na época, chorando nos meus braços. Mas agora, em nossas brigas, você me avisou porque queria me manter perto, dependente de você. Em meio a tudo isso, adoeci de verdade. Uma gripe forte, febre alta, corpo dolorido. Mayra cuidou de mim, trazendo sopa quente para a cama, medindo a temperatura, ficando ao lado. Obrigada, filha, você é tudo para mim. Ela sentou na beira da cama, segurando minha mão. Eu te amo, mãe, mas preciso ir embora mesmo assim. Meu coração parou. Ir para onde? Para São Paulo. Tenho uma oferta de emprego como professora em uma escola melhor. O conflito culminou ali. Não vá, por favor. Podemos consertar tudo aqui. Não, mãe. Preciso disso para me encontrar.
Ela foi embora 2 dias depois, levando apenas o essencial na mala. A casa virou um eco vazio, os quartos silenciosos me sufocando. Chorei sozinha. Liguei para Maria novamente. Deixa-la voar, Clara. É o melhor para as duas. Forcei-me a viver. Caminhei na praia todas as manhãs, sentindo areia nos pés, o sol queimando a pele. Pintei um quadro pela primeira vez em décadas, uma paisagem de Recife com tom de tristeza e saudade. Então, a campainha tocou semanas depois. Mayra, com olhos diferentes, mais maduros. Mãe, posso ficar uns dias? São Paulo é agitada, mas solitária. Conversamos longamente. Ela contou sobre a cidade grande, os metros lotados, a solidão entre multidões. Senti sua falta, mãe. Eu contei sobre minha depressão após a morte de João, como ela me salvou da escuridão. Você foi minha âncora. Ela chorou. E eu, sua prisão. Desculpa. Aos poucos, reconstruímos nossa relação. Ela decidiu ficar em Recife, mas alugou um apartamento pequeno perto da praia. Perto o suficiente para visitas, mas independente. Aceitei, embora doesse no início. Nossos cafés aos domingos viraram rituais sagrados. Sentávamos na varanda dela, bebendo café forte, compartilhando histórias sem filtros. Houve recaídas, é claro. Uma semana após sua mudança, discutimos sobre dinheiro. Ofereci ajudar com o aluguel. Não preciso da sua pena, mãe. Não é pena, é amor. Ela saiu furiosa, mas voltou no dia seguinte, pedindo desculpas. Desculpa, mãe. Estou aprendendo a ser adulta de verdade. Lembrei de outra memória. Aos 12 anos, levei Mayra para uma viagem à Fortaleza, nossas primeiras férias após a morte de João. Ela adorou o mar mais calmo, as dunas altas onde escorregávamos rindo. Mas eu estava ansioso o tempo todo, verificando-a a cada minuto. Não vai longe na água, filha. Mãe, relaxa. Deixe eu brincar. Minha ansiedade a infectou, talvez plantando sementes de medo que ela agora combatia. Mayra começou a namorar novamente, um homem chamado Rafael, um artista local com cabelos desgrenhados, sorriso fácil. Conheci-o em um jantar em casa. Preparei acarajé frito, vatapá cremoso e conversamos à mesa. Ele era boêmio, o oposto de mim. Falava de exposições de arte, viagens mochileiras. Ele te faz feliz, filha? Sim, mãe, muito. Mas, no fundo, temia que ele a levasse para longe. Expressei minhas preocupações sutilmente. Só toma cuidado, ok? Mãe, não interfira dessa vez. Quase brigamos, mas parei. Ok, filha? Confio em você. Com o tempo, Rafael se tornou parte da família. Ele me incentivou a pintar mais. Você tem talento, Clara. Mostra pro mundo. Pintei um retrato de Mayra, capturando seu sorriso genuíno, e dei de presente no aniversário dela. Ela chorou ao desembrulhar. Obrigada, mãe. É lindo. Mais memórias surgiam em nossas conversas. O nascimento de Mayra, em uma maternidade lotada de Recife. João estava nervoso, suando frio na sala de espera. Eu, em dor intensa, mas feliz ao ouvir seu choro. Ela é perfeita, dissemos juntos. Mas depois veio as brigas com João. Sobre dinheiro escasso, seu vício em álcool, as noites em que ele chegava tarde, cheirando a cachaça. Escondi tudo dela para preservar a imagem do pai herói. Agora, ela pergunta sobre tudo abertamente. Por que você aguentou tanto com o papai, mãe? Por amor e por você, filha. Queria te dar uma família. Ela entende, perdoa, e nós crescemos juntas. Hoje, sentamos na varanda olhando o mar, o vento quente de Recife soprando nossos cabelos. Rimos de memórias antigas, planejamos viagens futuras. A tensão se dissipou, substituída por um entendimento profundo. Mayra é livre para voar, e eu aprendi a soltar as amarras. Nossa história, cheia de conflitos e reconciliações, é prova de que o amor verdadeiro resiste às tempestades. Mas para aprofundar ainda mais, lembro de outros momentos que mudaram nossa relação. Quando Mayra era bebê, eu a ninava todas as noites com canções de ninar nordestinas, o berço rangendo levemente. João trabalhava como motorista de táxi. Chegava exausto, mas sempre dava um beijo nela antes de dormir.
Após sua morte, a casa ficou silenciosa e eu me via cantando sozinha para preencher o vazio. Talvez essa solidão me tornasse mais apegada, mais protetora. Outra cena. Aos 5 anos, Mayra contraiu uma febre alta e eu passei noites em claro no hospital com ela, segurando sua mãozinha quente. Vai ficar tudo bem, minha princesa, sussurrava. Ela se recuperou, mas o medo de perdê-la me marcou para sempre. Com o tempo, introduzi mais elementos na nossa reconciliação. Mayra me levou a uma aula de pintura comunitária, onde pintei paisagens vibrantes de Recife, liberando emoções represadas. Veja, mãe, você ainda tem sonhos para viver. Eu a ajudei a decorar o apartamento novo, escolhendo cortinas e móveis, sem impor minhas ideias. Conflitos menores surgiam. Ela fumava ocasionalmente com amigos e eu comentava sobre saúde. Mãe, é minha escolha. Eu sei, mas cuida de você. Aprendemos a discutir sem explodir. Rafael propôs uma viagem em trio para o interior de Pernambuco, visitando Olinda e suas ladeiras coloridas. Aceitei. E lá, caminhando pelas ruas empedradas, conversamos sobre o futuro. Talvez eu tenha netos um dia. Brinquei. Mayra riu. Calma, mãe. Um passo de cada vez. Nossa relação evoluiu para uma amizade madura entre duas mulheres. Ela me conta sobre o trabalho, os desafios com alunos difíceis. Eu compartilho histórias do hospital, pacientes que marcaram. O passado, com suas dores, serve de lição, não de prisão. Em uma noite estrelada, sentadas na praia, os pés na água, Mayra disse: "Obrigado por me deixar ir, mãe. Foi o que me trouxe de volta." Respondi: "Obrigado por voltar, filha. Você me ensinou a ser livre também." Nos abraçamos, o mar testemunhando nosso laço renovado. E assim, a história continua, com mais capítulos de crescimento, sempre com o mar de Recife como pano de fundo, lembrando que as ondas vêm e vão, mas o oceano permanece.